Os irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe, amém? Queria trazer uma pregação no livro de Jó, capítulo 3, versículo 2 em diante, que diz assim: E Jó falando disse: Pereço o dia em que nasci, e a noite que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele. Nem resplandeça sobre ele a luz, contaminem-nos as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ela nuvens negros, vapores do dia do espanto. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoem o dia. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoem o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Esqueçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a luz, e não venha, não veja as pestanas dos olhos da alma. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Amém? Que Deus abençoe. Amados irmãos, quando a gente nota a expressão do nosso saudoso irmão Jó, a Santas Escritura relata a expressão de que Jó está passando uma fase de provação, e o momento da provação é um dos momentos mais complicados, porque é o momento que nós sabemos que é o nosso Deus que está nos provando, porém a gente insiste em querer lutar contra Deus. Como assim, irmão Léo? Você vai entender. Deus nos chama, Deus muda a gente tem aquela força, né? Que a Bíblia fala, né? Da pequena força ele tirou e conseguiu tirar uma força. Aí daí Deus chama. Nisso que Deus chama, Deus fala: olha, vou te abençoar, vou te fazer grande, vou prosperar teu ministério, vou abençoar. Porém, tem um porém. Não fica só em promessas. Porque veja bem, se Deus tivesse filhos, estou dizendo na Bíblia, amém? Não estou citando nomes nem pessoas. Se Deus tivesse filhos mimados, filhos pela qual fosse assim, não, esse aqui eu amo mais, esse aqui, Deus não ia ser o nosso Deus, ele não ia ser o nosso Salvador, né? Porém, Deus tem um cuidado especial por aqueles que têm mais cuidado com ele. Como assim? Quanto mais a pessoa se dedica para Deus, obviamente Deus vai se dedicar mais para essa pessoa, porque a Bíblia mesmo respalda que Deus ele vai dizer: por acaso chamei eu e ninguém ouviu? Por acaso eu clamei, eu bramei e ninguém ouviu? Aí é o momento que a pessoa está fugindo, está fazendo como Jonas, né? Jonas foi chamado
para ir para um lugar, e desse lugar ele saiu desse lugar e foi para outro. Ele ia para um lugar, Deus mandou ele para um lugar e foi para outro. E acabou que ele voltou e foi para esse lugar. Ele foi vomitado nesse lugar. Ele apareceu nesse lugar. E nesse lugar foi onde Deus honrou o ministério dele. Então, existe circunstância na nossa vida que é o processo de Deus. Não estou dizendo para você, tu tem que sofrer, não. Estou dizendo para você que você também tem que degustar um pouco do que é provação, do que é um pouco de esquecimento, do que é um pouco de acepções, do que é um pouco de algumas formas rudes que a pessoa nos trata. Mas aqui sobre Jó, a Bíblia vai dizer coisas excelentes sobre Jó. Jó ficou como um herói da fé, né? Então, a Bíblia chega a relatar se houvesse homens como Jó, Noé e Daniel, nem por causa dele Deus livraria o povo, só livraria esses três. Então Jó, Daniel e Noé, esses três homens que tiveram histórias impactantes nas Santas Escrituras, eles foram um exemplo para nós cristãos desse presente século. Hoje nós estamos lidando com os problemas pela qual muitas pessoas se encontram nessa situação de Jó. Pessoas dizem, vou largar, cansei. Mas se esquece que não é para alguém que estamos fazendo, não é para uma pessoa, é para o nosso Deus. E o nosso Deus não adianta a gente fugir para esquerda, para direita, não adianta. A Bíblia chega a dizer, se a gente for no mais profundo mar, Deus está lá. Se nós subir no mais alto céu, Deus está lá. Aonde a gente for, o nosso Deus está. Então, a Ele a honra e a glória, né? Aí Jó fala, por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? É um momento que ele está sentindo ânsias, angústia, dores. Tem pessoas que elas sentem prazer em algumas emoções, algumas sensações. Um exemplo, sensação de tristeza não é uma sensação boa. Porém, muitas pessoas sentem prazer nessa sensação, nessa emoção. Não é uma emoção boa. Porém, a alegria de Deus, ela é paz. Ela é paz, ela também chora, ela também ri, mas tem tudo um tempo, né? Basta a gente saber colocar tudo ao seu tempo e tudo dá certo. Amém? Que Deus vos abençoe. Fiquem todos em paz. Tenham uma ótima noite.